Alguém já assistiu essa palestra? Que bom. Que bom, então, que muitos não assistiram, né? E quem assistiu vai ter oportunidade de ir um pouquinho mais fundo, para a gente falar uma coisa que é o nosso dia a dia, né? As alternâncias, essa instabilidade, essa gangorra. Uma hora a gente está bem, outra hora a gente não está tão bem. Daqui a pouco a gente fica bem de novo. Uma hora eu quero uma coisa para mim, daqui a pouco isso que eu disse que era tão importante para mim já não tem mais sentido, eu quero outra coisa. Eu quero muito um emprego, quando eu tenho esse emprego, daqui a pouco eu já não quero mais esse emprego. Essas ondas de insatisfação, né, que a gente fica. Sempre com essa insatisfação. Parece que sempre está faltando alguma coisa. Parece que nunca tá bom, né? Então, tudo isso tem a ver com o nosso condomínio espiritual. Alguém já tinha ouvido falar desse termo? Então, o condomínio espiritual, na verdade, é o conjunto das nossas personalidades múltiplas e subpersonalidades. Tudo que habita dentro de nós, formando um condomínio espiritual. Vamos ver do que se trata, né? Então, é uma comunidade de personalidades desencarnadas que partilham com o encarnado o mesmo corpo físico. E aí? Confuso? O que aconteceu aí atrás? O samba do crioulo doido, né? Uma galera desencarnada ocupando esse corpo físico ao mesmo tempo. Já pensou o barulho que isso dá? Percebe os diálogos mentais? Essas alternâncias? Essa incoerência na nossa vida? Como nós somos incoerentes, gente. A gente diz, eu quero isso, eu preciso fazer isso, a minha vida eu não aguento mais esse sofrimento, eu já entendi que eu tenho que mudar isso, isso e isso. Aí daqui a pouco a gente está lá fazendo a mesma coisa. É uma tremenda incoerência. Uma incoerência é quando a gente fala para o outro, você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo, você tem esse problema, sendo que a gente tem algo às vezes até muito pior. E aí, Deise? Pode, amor. Gente, se tiver alguém com o sinaleiro, placa PAB 7506, por favor, tem que tirar, que aquele lugar ali na frente é uma garagem. É de alguém aqui? Está bloqueando a entrada de uma garagem. Não? Então, essas inconsistências, essa instabilidade, essa incoerência tem a ver com esse condomínio espiritual. Essa comunidade de personalidades desencarnadas partilhando desse corpo físico ao mesmo tempo. Está claro para todo mundo? Vamos tirando a dúvida, tá? Dúvidas que surgirem na medida que forem surgindo, tá bom? Exatamente como um condomínio, onde várias pessoas vivem no mesmo edifício, cada um tem sua hora de sair ou entrar. Tem até regras e síndico. Quem é o síndico do condomínio? Só não vale responder quem já assistiu a palestra. Senão é cola, né? Quem é o síndico do condomínio? O que vocês acham? Deus? Hã? Quem? Fala, gente. Quem é o síndico do condomínio? O eu, né? Nós, né? Essa personalidade aqui encarnada. Ela é o síndico, né? E se o síndico for um danado de um corrupto? Aí vira uma bagunça, né? Um síndico que não está nem aí, né? Que não faz a coisa direito. Só vai convidar moradores iguais a ele. Se o síndico não está equilibrado, os moradores vão na onda dele. Então, cada morador tem a ver com a nossa frequência vibratória, o nosso padrão mental.
a nossa consciência, aquilo que a gente já deixou de falar, a gente faz. A gente não fica mais repetindo de maneira vazia, a gente faz de maneira silenciosa, porque aquilo já faz parte de nós num nível bem mais profundo. Nós já estamos fazendo aquilo. Então, esse síndico aqui é quem estabelece as regras. É igual na nossa casa. A gente tem uma série de condutas, do jeito que a gente gosta de arrumar, o tipo de limpeza. Não é assim? Igual. O nosso condomínio espiritual também, ele está sujeito a essas regras. E essas regras são colocadas por nós mesmos. Ok? Personalidades múltiplas e subpersonalidades. Alguém já tinha ouvido falar esse termo? Personalidade múltipla? Na psicologia, se fala assim também, né? Distúrbio de múltiplas personalidades. Assim? Uma personalidade múltipla ou uma subpersonalidade é, de certa forma, uma pessoa, uma entidade, que manifesta e exterioriza um conjunto de qualidades ou um caráter essencial que a distingue de outra com sua estrutura de hábitos adquiridos, interesses complexos, traumas, sentimentos, aspirações, etc. Então, é tudo que uma personalidade do passado já vivenciou um dia. Aquele conjunto de hábitos, aquela coisa sistemática, aquele padrão de crenças, aqueles pensamentos, aqueles comportamentos. Gente, isso não deixa de existir a partir da perda do corpo físico. Nós perdemos o corpo físico, mas essa frequência, esse conjunto de hábitos permanece. É isso que anima a próxima vida. Então, se a gente pensa em alguma mudança verdadeira, a gente tem que estar preocupado que essa mudança aconteça quando? Agora, gente. Não é em outra vida. Em outra vida eu vou repetir. Eu não esqueço a palestra do monge Gensho, foi inclusive aqui nesse espaço. Ele disse assim, você quer saber o que você foi na sua vida passada? Quer? Igual ao que você é hoje. Você quer saber o que você vai ser na sua vida futura? Como é seu nome? Wellington. Você vai ser o Wellington de novo. É assim, gente. Como é que vai ser diferente? Só é diferente se nessa vida houver uma mudança radical. Aí você pode ser João. Não, você vai ser Wellington. Com um coloridinho diferente. Sem barbinha, talvez. Não existe milagre. Só existe uma continuação daquilo que é. É óbvio. Se a gente olhar para a natureza, a gente vai ver que é assim. As coisas na natureza têm ciclos e ritmos. Uma coisa entra em decomposição, ali tem um fenômeno, ali tem um surgir de alguma vida, e ali vai. Conosco igual. Ok? Ficou claro isso aqui? Quem tiver dúvida, levanta a mão, tá bom? Gostou, Hélio? Acabou a curiosidade, né? Você, o Wellington, de novo. A não ser que eu desperte nesse agora para uma realidade nova. Aí a possibilidade muda, né? As personalidades múltiplas e subpersonalidades. O ser humano tem inúmeras experiências carnais. Entra e sai do corpo na busca da individuação e plenitude. Logo no início que a gente estava falando, né, na meditação, da palavra, que eu perguntei, né, o que é karma? Para quem não estava aqui. O que é karma, gente? A ação. Reencarnação.
reencarnar a ação. Aí, ó. É isso que está dito aí, ó. Reencarnar as nossas ações no mundo. Fazer diferente. Fazer nesse aqui e agora. As vivências vão se acumulando no inconsciente. Essas personalidades vividas não tiveram suas memórias diluídas. Por que elas não tiveram as memórias diluídas? Quando é que uma memória, desculpa, gente, pode ser diluída? Quando a gente morre. Quando? Alguém sabe? Por que a gente não sabe disso? Se a morte é a única coisa que é a coisa mais certa para todos nós. Por que a gente nunca se preocupou em saber sobre isso? Se é a coisa mais importante que temos para saber. Porque simplesmente a gente finge que a morte não existe. Que a morte é um dia, sei lá quando. Nós não olhamos para a morte. Nós temos um tremendo tabu. Se alguém for falar de morte, você está doente. Alguém falar de morte, você começa... Deus que me livre, que pessoa pesada. É assim que a gente fala de morte. Como se ela não fosse chegar um dia. Então, nós não investigamos esse fenômeno que é absolutamente natural para todos nós. Por isso a gente repete. Porque se a gente tivesse realmente interessado em não repetir, nós íamos perseguir isso aqui, ó, para que as nossas memórias diluíssem e eu não levasse para minha próxima experiência nenhuma carga desse passado. A gente só repete porque a gente não se conforma com o que a gente deixou. Então, nós não diluímos as nossas memórias. Continuamos apegados às nossas histórias, ao nosso ego, ao nosso passado, aos nossos bens, aos nossos amores, aquilo que a gente não fez, não deu conta de fazer, as nossas raivas, aquilo que a gente não conseguiu liberar, soltar, perdoar. Aí a gente morre e carrega isso. Então as memórias não são diluídas. Entenderam? Então é de onde nós vamos recomeçar na próxima? Disso aqui que eu trouxe. Por isso eu vou reencarnar a mesma ação. Por isso que às vezes é pesado pra caramba. Dói, ai que coisa, eu tô no buraco de novo. Eu já vi esse filme não sei quantas vezes. E repete, repete e repete. Então, gente, precisamos estar prioritariamente interessados. Como é que eu vou morrer? Viu? De agora em diante, não pense em outra coisa na sua vida. Você também. Eu não vou puxar o pé de ninguém de noite, não, gente. Fica tranquilo. Tá bom? Não vem uma assombração pegar a gente. Mas a gente tem que olhar para a morte de frente. Porque ela vai chegar um dia, gente. E se a gente tem medo dela, a gente vai viver na sombra do passado pela eternidade. Estão com medo? Ok? Os tibetanos fazem assim, né? Um treinamento na vida para aprender a morrer. Ou treinamento porreta esse. Eles treinam uma vida inteira para aprender a morrer. E quando a morte vem, vem com a naturalidade do que ela é. Do mesmo jeito que o nascimento é natural, a morte também é. E ela chega desse jeito, suavemente. E a pessoa simplesmente atravessa, com muita naturalidade. O que ela vai levar? Isso! Essa leveza.
Aí as memórias são diluídas, porque ela não deixou nenhum rastro aqui atrás. Aí a possibilidade de ir limpando, né, essa necessidade ainda de ter um corpo físico denso para ainda viver essas experiências, vai cada vez mais diminuindo e sutilizando. Até chegar uma hora que só fica energia. Não precisamos mais de um corpo físico. Aí a pessoa não reencarna mais. Dessa forma, densa. Só fica manifestado de outra maneira, como energia. Ok? Então, essas personalidades múltiplas, né, que nós carregamos no nosso condomínio espiritual, elas só existem porque elas não tiveram as memórias diluídas. Permanecem dominadoras face às ocorrências que geraram culpa, harmonia, júbilo, glória e emergem agora exigindo atenção, porque não é só coisa ruim não, viu, gente? Nós somos absolutamente apegados às coisas boas que nos acontecem, inclusive são as mais perigosas. Você quer soltar um prazer seu? Quem é que quer? O calo você quer, né? A gente não quer. As coisas boas que nos acontecem, a gente não quer que elas terminem nunca. E aí nós temos uma relação de apego com isso. Por isso são as mais perigosas. Claro, o que é bom a gente não quer deixar ir embora, não é assim? Na imensidão do inconsciente, movem-se os eus que emergem ou submergem, né? Ou eles diluem, ou eles acordam nesse nosso agora, necessitando de anulação e desaparecimento através do discernimento e da consciência de si mesmo. Ainda hoje eu falava com um amigo aqui. A questão, assim, o objetivo primordial da fonte de luz não é o trabalho de desobsessão, não são os tratamentos de cura, é o despertar da consciência. É só isso que libera, gente. Os outros tratamentos são refrigérios, é só um pronto-socorro, não cura a doença em si mesmo. Só isso aqui, ó. Essa anulação e desaparecimento. Aí sim. Aí a gente não repete mais essa roda de samsara. Ciclo de renascimento e morte. Personalidades múltiplas são, então, os elementos desdobrados, apresentam comportamentos, aparência, linguagem, frustrações, traumas, hábitos e apegos de existências passadas. Subpersonalidades é tudo isso, mas é de existência presente. Cada elemento desdobrado apresenta aparência, linguagem, comportamento, hábitos, apegos e frustrações da atual existência. A gente está num mato sem cachorro. Literalmente. Porque ou a gente está submetido às personalidades múltiplas, ou criando subpersonalidades. E os dois ao mesmo tempo. É mato sem cachorro, né? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Então tem que estar ali, gente. Orai e vigiai. Aqui, ó. No agora. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou agindo dessa forma? Por que essa pessoa me disse isso e eu alterei desse jeito? Por que a minha energia mudou? Por que eu estava ótimo e daqui a pouco eu já estou com raiva, nervoso? O que é? O que está acontecendo? É essa autoinvestigação sistemática, o tempo todo. É isso que faz com que a gente vá deixando de alimentar essas personalidades e também de criar subpersonalidades nesse agora. Na imensa área do ego, as subpersonalidades têm comportamentos diferentes. Ora, a pessoa se apresenta com temperamento explosivo, marcante, dominador. Ora, tímido, manso e receoso. Gostaram aí? Ela se identificou. Quem não se identifica, né, gente?
Hein? Vai entender a criatura, não é assim? Nem a gente se conhece, é ou não é? Tem situações que a gente às vezes altera de tal maneira que a gente fala, caramba, nossa, como eu descompensei. Não é assim que a gente fica? Nem a gente acredita. Então é assim, ó, é uma gangorra, é uma oscilação. As personalidades espirituais que transitam fora do mundo da matéria interferem no comportamento humano, submetendo a pessoa a transtornos de natureza auto-obsessiva, tá? Ali está obsessiva, mas é auto-obsessiva. Não detectados pela psicologia convencional. E não pega mesmo. Dificilmente. Por isso fica chamando distúrbios, disso. Mas como eles não estão abordando dentro dessa perspectiva, eles olham só o psiquismo, né? Tratam assim. Aí te enfia remédio. Um sossega-leão, para ver se você para de conversar com você mesmo. Você chega assim, minha filha, já te tasca uma tarja preta. Aí você fica calminha, mansinha, né? Dorme bem. O remédio vai acabando, você já começa com comichão, já quer ir lá de novo. E aí acabou, não sai mais. Não é? Mas está curando? Não, amor, está botando um band-aid, né? Isso aqui é uma citação da Joana de Ângeles, tá? Essa citação aí dela. A chamada unidade da consciência é mera ilusão. Os nossos complexos são grupos autônomos de associações com tendência de movimento próprio, de viver em sua vida independente da nossa intenção. Olha quanto é sério isso, gente. É muito sério. E a gente acha que a gente tem autonomia, vontade própria, livre-arbítrio e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Vamos ler de novo? A chamada unidade da consciência é mera ilusão. Os nossos complexos, que são esse conjunto habitacional de todos esses infinitos eus do passado, são grupos autônomos, porque eles se juntam, são várias personalidades formando verdadeiras associações. Por isso que fica forte, né? Olha lá, autônomos de associações com tendência de movimento próprio, de viver em sua vida independente da nossa intenção. O nosso inconsciente pessoal e o coletivo constituem um indefinido e desconhecido número de complexos ou de personalidades fragmentárias. Isso aqui, uma descrição do Jung. Então, já dentro da psicologia mais moderna. Tá? Então, o Jung ele já trouxe esse conceito mais amplo, né, do inconsciente coletivo, porque ele foi verificando isso dentro dos atendimentos. Tinha uma determinada cliente dele que trazia conteúdos que não tinha a ver com coisas que ela tinha vivido nessa vida. E eram conteúdos consistentes. Ela começou a ter regressão espontânea dentro do consultório dele. E ele precisou lidar com aquilo. Porque apareceu, ele não tinha ideia do que era, e ele começou a fazer um estudo muito aprimorado com ela. Só que ele não cunhou esse termo. Naquela época, né, psicologia ainda muito tradicional. Né, e ele não abordou dessa forma, de uma forma de reencarnação, nada disso. Ele denominou dessa maneira. Então, ele disse que isso a gente pegava do grande inconsciente coletivo. Por exemplo, a memória que ela estava acessando podia ser minha, você como cliente. Você estava captando uma esfera do meu eu. Então, ele chamava do inconsciente coletivo. Mas hoje a gente sabe que não é só do inconsciente coletivo, é do seu próprio condomínio espiritual que você também capta. Né? Ok? Ficou claro isso aqui, gente? Se tiverem dúvida, pode perguntar, tá bom? Então, como ocorre essa associação no condomínio, né? A pessoa permite abrigar uma variedade de personalidades desencarnadas, ou dá a elas passividade inconsciente, a gente nem percebe. Esse desenho aqui é a capa desse livro, do Hermínio C. Miranda, né? Esse livro
que chama condomínio espiritual. Olha só, é um verdadeiro labirinto, com vários eus lá dentro. Esse é um fenômeno anímico e de desdobramento. Por quê? Porque, olha só, gente, se as personalidades elas estão habitando esse corpo aqui, concorda que para isso me tomar, eu preciso dar um espacinho? Concordam ou não? Se eu estiver me ocupando por inteiro, é possível eu ter assédio de autoobsessão tão forte? É possível, gente? O que vocês acham? Por isso ele está chamando de desdobramento. Uma parte da minha consciência desdobra. Eu não estou 100% no agora. Eu estou em outro espaço e tempo. E aí esse lugar fica vazio. E é nesse espaço vazio que essas personalidades ocupam, tá? Então o fenômeno é anímico, que é do ânima, da minha alma, e é um desdobramento conjugado com outro mediúnico e incorporação, que são as personalidades quando elas descem para fazer a bagunça e o pau quebra. Não é? Quando a gente ganha aquela força que a gente nem sabia que tinha. Você fala, caramba, como eu disse aquilo pro meu chefe. Cara, eu estava espiritado demais. Eu vou precisar... Né? No sonho a gente faz isso pra caramba, né? No sonho todo mundo fica corajoso. Faz tudo, né? Ok? Ficou claro, gente? Sim ou não? Vocês estão entendendo? Estão acompanhando bem? Então, ocorre dessa maneira, tá? Desdobramento e incorporação. Como é o mecanismo? A pessoa alterna seu comportamento, mudando seu jeito de ser. Sua personalidade, o que prejudica a sua vida cotidiana. Para assumir os controles psíquicos da personalidade invadida, o invasor precisa de... Opa, peraí, gente, desculpa. O que eu fiz aqui? Vamos voltar aqui. Olha lá, ele precisa desalojar o dono da casa de seu próprio corpo físico. Foi esse exemplo que eu dei agora. É óbvio, ok? A personalidade ali residente leva consigo seus arquivos, enquanto sua memória continua a funcionar, sem condições de controlar seu cérebro físico, enquanto o invasor manipula seus controles psíquicos. Olha que coisa séria, gente. Estão entendendo isso aqui? Estão entendendo? Não adianta ficar falando que é inconsciente, não, viu? Raramente é inconsciente. A não ser que a pessoa esteja sob efeito de drogas, de alterações de consciência, aí digamos que seja. Mas não é inconsciente, não. A gente quebra o pau e sabe que quebrou. Tá bom? É fácil dizer que foi inconsciente, né? A gente põe culpa em alguém. Não é inconsciente. Sabemos que isso aconteceu, tá bom? Organização. Em vários casos, o condomínio demonstra uma certa organização e harmonia de interesses. Aí ele está citando num livro dele um estudo de caso, né? Uma participante de um condomínio relatou que era um grupo de mulheres, entrosavam-se bem e estavam muito satisfeitas com o arranjo. E a encarnada tinha com elas um compromisso. Está vendo? Por isso que é consciente, gente. É consciente. É com a nossa permissão. É claro que é. Nós estamos enredados numa série de situações de perdas e ganhos, de ganhos e vantagens, de permanecer num certo desequilíbrio, de ficar de coitadinho, se vitimizando. Se a gente olhar bem, você vai ver que ali tem algum ganho. De não ter emprego, de ser dependente, de não conseguir as coisas, de não sei o quê, de não sei o quê. Tem ganho ali. Não precisa assumir responsabilidade, os outros têm que cuidar dele, pagar as contas dele, e por aí vai. Tem uma série de ganhos secundários. Pode saber que tem. É só investigar direitinho que vai entender.
Ficou claro isso aí, gente? Alguma dúvida? Não? Vou começar a fazer pergunta. Agora vai começar a prova. Funcionamento. As personalidades disputam sempre uma oportunidade de sair, ou seja, apoderar-se do corpo. Essas possessões, em contraposição ao que sempre se imagina, não são necessariamente violentas ou tumultuadas. Podem ser tranquilas, ordenadas e até benéficas. Lembra que eu falei que o bonzinho é o mais perigoso? As coisas de prazer são as mais perigosas? Porque a gente olha logo e acha que é uma coisa desequilibrada. De jeito nenhum. Elas vêm, às vezes, assim, com muitos argumentos tão sutis, tão elevados, tão bem articulados, que você fala, nossa, quanta inspiração. A minha intuição hoje está demais. Deve ser o meu mentor falando comigo. Hein? Mentor da capa preta, meu amor. Não é assim? Meu guia está me orientando. Chifrudo. Tudo é a gente. Está tudo aqui, gente. No início é difícil pra caramba encarar isso. Ai, que saco, eu vou ter que reconhecer que tudo sou eu. Ai, não, mas deve ter algum culpado fora nessa história. A gente vai brigar muito com isso. Mas na hora que a gente entende que tudo está aqui, chega uma hora que vem uma força. Porque se está tudo aqui, eu posso mudar isso. É óbvio. Ah, sou eu que crio? Peraí, sou eu que crio? Sou. Então sou eu que mudo. Sou eu que crio diferente. Aí é que é o tchan. Porque se é o outro, o problema é o outro, é do obsessor, é da minha mãe, é do meu pai, é do meu chefe, é da Dilma, do Lula. A gente não vai mudar isso nunca. Agora, se o problema sou eu, você está aqui, se a responsabilidade é minha, aí eu estou com a faca e o queijo na mão. Se eu quiser crescer e deixar de ser criança, me tornar um adulto, eu vou fazendo os meus movimentos para me tornar adulto. Adulto espiritualmente. Adulto na minha vida, nos meus compromissos, nas minhas relações. Adulto com o planeta que eu vivo. Que está morrendo porque eu tiro dele as coisas que são necessárias. E fico fingindo que esse recurso é inesgotável. Adulto com a minha alimentação, que causa prejuízo ao meio ambiente. Adulto em relação ao consumo, ao jeito de consumir as coisas, que também está arrasando com muita coisa. Então a gente vai crescendo. De toda a maneira a gente vai se tornando adulto. Ok? Já falamos esse, né? Aí tem um estudo de caso bem interessante dentro da psicologia. Se vocês tiverem interesse, vale bastante a pena pesquisar por esses 2 filmes. Esse caso de Sibyl é um estudo de 16 personalidades múltiplas dessa cliente aqui. Então, veja, ela alternava demais ali no consultório, né? E de maneira muito consistente dentro daqueles roteiros. E aquilo começou a chamar a atenção do psiquiatra que atendia. E aí ele foi estudando o caso dessa moça. Então tem esse livro, tem o filme, tem o livro e tem o filme também, tá bom? Bem interessante. E As 3 Faces de Eva também. Tá bem interessante esse filme, só que aí são só 3 situações. E é muito interessante, porque o filme vai até o momento na vida atual onde acordou esse material do subconsciente dela. Quais foram as situações da vida presente que aconteceram com ela,
para que essas outras personalidades emergissem. Então, é bem interessante também, tá bom? Está disponível aí, vocês querendo, é só, acho que na internet deve ter. As influências que essas personalidades causam, elas podem ser negativas ou positivas, tá, gente? Então, em relação a ideias, por exemplo, elas podem ser confusas ou iluminadas. Os pensamentos podem ser deturpados ou formosos. Desejos inferiores ou superiores. Sentimentos desalinhados ou alinhados. Vontade débil ou forte. Decisão frouxa ou determinada. Ação reativa ou ativa. Comportamento adequado ou inadequado. Aparência senil, infantil, doentia ou saudável. Atitudes incoerentes ou coerentes. Então, não tem um padrão, né? Não existe um padrão. Depende de como ela está sendo alimentada. Como é que esse conjunto de personalidades múltiplas nos assediam? Quais são as portas de entrada? São essas aí, gente. Arroz com feijão. Vocês já leram isso e já sabem disso de frente para trás e de trás para frente. É ou não é? É por aí, gente. O assédio vem das nossas imperfeições morais, são as brechas psíquicas, a invigilância. Quando a gente vê, já falou, quando a gente vê, já pensou, quando a gente vê, já fez. Não é assim? Invigilância. Então, a porta ou brecha psíquica que abrimos, facilitando a aproximação ou sintonia, essa aqui é uma imagem, tá? Então, já veio escrito dos obsessores. É auto-obsessores, tá bom, gente? Não é fora, é dentro, tá bom? Então, a aproximação dos auto-obsessores que vibram em faixas mentais semelhantes, representam invigilância. Então, olha aqui, ó, aquilo que eu estava falando lá no início da nossa meditação. Ideias negativas. Quem é que não tem isso? Centenas de vezes durante o dia. Se for contar, gente, a gente fica com vergonha. É muito pensamento negativo. Agora, nesse momento, vocês estão tendo pensamentos negativos. Pode saber. Todo mundo aqui está tendo pensamento negativo nesse instante, de natureza negativa. Ou está reclamando, ou está questionando, ou está julgando, ou está criticando, ou está... É muito louco isso. Ciúme, revolta, impaciência, irritação, depressão, tristeza, pessimismo, desânimo, maledicência. Quem é que não anda falando da vida alheia aqui? Calúnia. No mínimo, a gente está falando dos políticos. Para ser raso. Maledicência. Não, mas eu só estou falando, veja bem, mas o Lula, veja bem a Dilma. Não é, é só um comentário, veja bem. Maledicência. Não é assim? Manda mensagem no WhatsApp e manda aquele tanto de trem. É isso aqui, ó, calúnia, né? Orgulho, egoísmo, medo. Medo é uma porta terrível, né? Desregramentos sexuais. Ah, mas eu não faço não, eu só penso. Não acho ninguém para fazer as loucuras que eu penso, então eu fico com vergonha. Eu fico só aqui, ó, nas ideias. Faz diferença? Faz. Ou tá com alguém e está pensando em umas coisas muito diferentes, né? Para ver se dá conta de ficar com aquele alguém, né? Gente, é assim. Nem a nossa sexualidade a gente consegue orientá-la bem. Cabeça, coração, prazer e espírito. Quem é que faz amor desse jeito? Quem? São cortes. Ou a pessoa está aqui só no prazer, ou está aqui só na fantasia, só aqui, ou está com o coração fechado, não me entrego mais, não quero mais, já me machuquei.
E você está pleno, onde você sente que o teu espírito, a tua alma está ali entregue àquilo que está acontecendo. É só quando você não tiver mais esses cortes, não é? Então, desregramentos sexuais é o que nós vemos. Porque sexo hoje, gente, é uma banalização tremenda. Você conhece uma pessoa hoje, vai para a cama com ela. Qual é a qualidade de um sexo dessa natureza? Não é uma questão moral, gente. Não é. É só para a gente pensar um pouquinho. Como que as coisas estão rasas, superficiais. Estão mesmo. Porque a gente está assim, raso e superficial. Dentro da gente. Então, as nossas relações serão iguais. Rasas e superficiais. Vícios. Ah, mas eu não fumo. Ah, mas eu não bebo. Ah, eu não tenho vício. Eu tenho vício de internet. Eu tenho vício de procrastinação. Eu tenho vício de preguiça. Eu tenho vício de gula. É vício, gente. Vício também. Tudo que me domina é vício. Eu tenho vício, sabe de quê? Mentir. Tem gente que é viciado em mentir. Conhecem pessoas assim? Tem gente que é viciado em mentir. Vive uma mentira, não consegue viver a verdade. Né? Drogas, olha lá, ociosidade, avareza. Então, são essas as portas, né, de entrada. Essas e outras, né? Muitas outras também. Podemos seguir? Alguma dúvida aí? Dá para ir continuar nessa linha? Podemos? Né? Olha o condomínio, gente, como ele é bonitinho. Vão se vendo aí, vão vendo agora os seus moradores prediletos. Quais deles vocês têm alojados aí? E aí? Estão entendendo esse quadro? Aqui é mais ou menos assim, ó. Cada andar desse... Cada andar desse, um padrão mental, um padrão vibracional, uma tendência, ok? Aqui não está no mérito do andar, se o de cima é melhor ou maior, não. Só porque é só uma ilustração. Então, vamos pegar por esse aqui, ó. Aqui tem uma santinha, né? Uma freirinha bem boazinha. Aqui nessa sala é cheia dessas figuras. Vou olhar aqui. Oh, essa aqui, gente, bonitinha. Paninho na cabeça. Oh, Deus. Olha essa aqui, que bonitinha. Todas essas que ficam assim mais na frente, é tudo desse tipinho aqui, ó. Boazinha, famancinha, assim, sabe? Essa aqui também, tudo assim, boazinha. Oi, amor, que lindo, assim, sabe? Essas coisas. Tá cheio dessas encrencas aqui do passado. Ou foi a bruxa do caldeirão, ou tem um tanto de freirinha para dar uma compensada, uma calibrada nas maldades, entendeu? Aí a gente vem meio que para dar uma compensada para a coisa não ficar tão escalafobética, entendeu? Desconfie dos bonzinhos. Eu estou desconfiando. De mim, então, vocês nem imaginam. Eu estou até com medo das minhas pseudo-bondades. Estou escutando 2, 3, 10 vezes. Qual é a intenção verdadeira por detrás disso? É isso que eu me pergunto. Por que você está querendo fazer isso? Cuidar, ser caridosinho, o que é? O que você está querendo ganhar?
É isso que eu me pergunto, honestamente. E escuta aqui no meu coração. O que eu quero ganhar em troca? Ah, mas vem umas lapadas que eu vou te falar. E na hora que vem a lapada, eu acolho no meu coração. Eu não duvido. Então, a gente tem que ficar muito atento a essas nossas tendências. Porque a maioria das vezes a gente está tentando compensar alguma coisa. Ou esconder outra que a gente não gosta. É muito mais legal ser bonzinho. Mas por dentro, eu não vou falar aquela palavra, não. Vocês estão querendo que eu fale. Não vou falar. A palavra da moda, da semana. Não vou falar, não. Todo mundo já sabe qual que é. Ninguém fala, então. Todo mundo já sabe, mas ninguém vai falar. Por detrás de uma capa, às vezes tem conteúdos muito difíceis de serem vistos. Aí a gente coloca essa máscara que é mais aceita. É isso que a gente faz, ok? Aí ali, ó, lá na primeira, naquele andar de cima, sabe aquele mania de majestade? Não tem gente que anda com o rei na barriga? Não tem essa tendência a olhar tudo de um outro lugar, como se fosse melhor que os outros? Sempre está se considerando melhor do que os outros, mais honesto, mais inteligente, mais capaz, mais esperto naquilo que faz. Não é assim? Porque dentro do condomínio tem esses reizinhos e rainhas aí habitando. Sabe, gente que não gosta de se misturar com a ralé? Não tem uns negócios assim? Ah, não, gente, aquilo é programa de gentinha. Não tem isso? Ah, não, lá só vai gente de baixo nível. Não é assim? Sim ou não, gente? É assim. Porque esses eus do passado que se acomodaram a viver dessa maneira carregam ainda essa tendência, esse lugar, essa sensação de que é melhor do que o outro. E a gente fica ainda impregnado disso, ok? Eu acho interessante quando eu vim para cá, né? Fui mandado para cá, você começa a perceber nas outras pessoas o que elas fazem com elas mesmas. Né? Elas entram aqui na sala e aí elas viram santo. Certo? E aí você começa a falar sobre isso agora e começa a se tocar. Né? Que não é bem assim. Que não é bem assim, exatamente. O mais... Como é o nome do senhor? Senhor Beto. Então, olha só, gente. A questão não é exatamente o que a gente tenta ser. O mais importante é a gente ver que a gente está tentando ser. Se a gente perceber, já é uma graça. Você falou uma coisa interessante. Fala mais alto para todo mundo lá do fundo ouvir o senhor. Você falou uma coisa interessante, a pessoa tem que pensar coisas boas durante o dia. Né? Eu fui, por exemplo, estou fazendo um tratamento, aí a terapeuta disse assim, você vai escrever 10 coisas boas por dia. Hoje eu só consegui fazer 8. E aí, agora que você falou, eu comecei a perceber que eu fiz mais coisas. Ah, legal. Percebe? A mente, ela fica brigando consigo no negativo muito forte. Ela não deixa você pensar positivo. Isso. Então, quando o senhor começa a estar mais consciente, mais vigilante, isso é um treinamento. Gente, no início dá um trabalhão, é claro. Porque a mente tem um vício, um condicionamento, um padrão. No início é um esforço tremendo, mas daqui a pouco isso também muda, entra dentro de uma outra engrenagem. Então não vai ficar tão penoso daqui a um tempo, viu? Um outro aqui, ó, personalidades muito velhas. Então são pessoas que às vezes são desvitalizadas, conhece gente assim? Ou que tem mania de velho. Você tem? O que você viu?
Ela tem mania de velho? Ela riu. Mania de velho, ranhetice. Ranhetice, tem? Fala, pra gente ficar igual. Senão você fica mais do que eu, aí eu fico, vamos ficar igual? Fala, eu tenho ranhetice. Umas implicancinhas, assim, as coisas de velha, assim, ranhetice, né? Tendência a isolamento, antissocial, esse tipo de coisa, né? Que às vezes são resíduos de memórias de pessoas que viveram muito dentro de, às vezes, um sistema de crença muito arraigado, né? Esse aqui, gente, sinceramente, é o que dá mais trabalho. Pois é, claro, porque só quer a coisa boa, é só o sambão, é só o pagode, é só férias, é só feriado. Gente, o Brasil, todos que encarnaram, assim, que estavam nessa onda, encarnaram aqui. É uma galera, não gosta de trabalhar, só quer levar vantagem, sabe? Quanto mais eu ganhar e menos eu fizer, melhor. Uma vaga ali, ninguém viu, eu vou entrar. Sabe essas coisinhas? Essas pequenas coisinhas. Essas pequenas vantagens que a gente se delicia com elas. Tudo é da mente infantil. Então, na nossa vida, quando a gente tem determinadas dificuldades de empreender algumas mudanças seriamente, nós estamos muito movidos por esses eus. Sabe por que eles são muito dominadores? Porque a gente fica com pena da criança. A criança abusada, a criança abandonada, a criança abortada, violentada, rejeitada. Nós acolhemos todas elas e ficamos passando a mão com pena da criança ferida. Nessa vida, todo mundo aqui tem uma história assim. Todos, sem exceção. Alguma experiência marcante na infância. Todos, sem exceção, têm. O que acontece é o seguinte: uma coisa é nós acolhermos essa criança que passou por isso. A gente acolhe, conversa um pouquinho, entende, ok? Eu sei que foi difícil para você, foi muito difícil para você. Eu sei de tudo isso. Só que eu cresci, hoje agora eu sou adulto. E se eu ficar a vida inteira com pena de você, eu não saio do lugar. E aí vai sofrer quem? Eu e você. Esse é o diálogo saudável com a criança ferida. Aí a gente coloca ela no nosso coração e vaza. E vai adiante. Ah, mas eu nunca tive carinho da minha mãe. Minha mãe nunca me olhou. Meu pai me batia, eu nem sabia por quê. Já ouviu gente falando assim? Às vezes a pessoa passa uma vida inteira repetindo isso. Para ela mesma, presa nesses machucados. E a vida dela não vai adiante. Porque ela não conseguiu ainda liberar pai e mãe. Foi assim. Eu sinto muito por todos nós. Foi assim, pai e mãe. Tudo bem, foi o que foi. A vida está lá, ó. Aí você solta aqui e vai para a vida. Fazer o que você tem que fazer. Ser feliz, casar, namorar, ter seus filhos, ter prazer, ter sucesso, ter seu dinheiro. Fazer o que você ama fazer. Entendeu? Isso, amor. Ok? Então, muito cuidado com esse andar aqui, tá? Muito cuidado. Porque a criança ferida tem as suas razões, mas a criança ferida que você não dá o lugar certo para ela na sua vida, ela se torna criança tirana.
Aí ela atrasa tudo. Você fica com peninha dela, ela te tiraniza. Você precisa emagrecer, ela pede doce. Aí você vai aonde? Na torteria de Lorenza. Você tem diabetes, não pode comer doce. Aí a criança, não tinha merenda, nunca comi doce, minha mãe era pobrezinha, não sei o quê. Aí você tem dinheiro agora, você leva ela para onde? Tomar sorvete, comer brigadeiro. Essa é a criança tirana. Muito cuidado. Quer ver outro exemplo? Você está enfiado por aqui no cheque especial. Você não tem R$1 no bolso, nem para comprar o kit lá de R$50, que a gente está aqui desde o início do ano. Gente, ajuda a gente. Esse dinheiro não é para ninguém aqui, é para nossa casa. Para quando vocês passarem por aqui, não passar nesse calorão. Terrível, ficar lá naquela sauna lá embaixo. R$25 mil, gente, é grana pra caramba. Você ficar de 10 em 10, vendendo livrinho, 50 em 50, é muito dinheiro. Não é fácil. Aí a gente... Fiz o meu comercial bem. Carlos não sabe explicar a situação. Fica aí. Gente, a situação é essa. Precisamos de R$25 mil para comprar 4 aparelhos de ar-condicionado. É mole? Se a gente vender os 100 kits aí por R$50, a gente vai apurar R$5 mil. Falta 20 mil. É dinheiro pra caramba. E tudo aqui é doação. Doação. Suada. Eu que sei que eu tenho que cobrar esse povo, vender livro. Gente, mensalidade, vão lá pagar. O povo não quer nem me ver. Quando olha para mim, lá vem Valéria falar das contribuições em atraso. Eu tenho que fazer isso, gente. Ok? Volta. Corta isso aí, hein? Aí não tem R$1, beleza? Ah, mas meu pai nunca me deu isso. Nunca me proporcionou. Aí você tem aqueles filhos que a única relação que você tem com ele é essa. Deles pedirem as coisas para você e você sair lá comprando, ok? Porque você não sabe dar presença. Você não sabe dar carinho e atenção. Você não sabe brincar com ele no chão. Só é legal se for esses trecos assim, caríssimos, entendeu? E cada vez mais caros e descartáveis. Aí você vai e compra. E faz mais dívida. E viaja sem poder. E troca carro sem poder. E come sem poder em lugares que você não pode. Porque essa criança aqui, ó, está de boca aberta pedindo. Ela tem fome disso. De prazeres, de coisas materiais que ela não teve um dia. Então ela está te tiranizando. Porque você não tem condição de ter aquele padrão. E você faz. Por isso é muito perigoso. A gente tem que olhar para isso de maneira muito séria. Ah, eu nunca recebi, então eu vou dar para os meus filhos o que eles não o que eu não tive. Quantas pessoas vocês já ouviram falar assim, gente? Putz, grilo, só é o que tem. Eu não tinha roupa nova, sei o quê, vou dar para meus filhos, já que eu posso. É assim, mesmo se puder, gente. Mesmo se puder, o nome disso não é amor. O nome disso é compensação. A minha criança não teve. Eu vou dar para o meu filho. Isso não cura. Eu só estou compensando. Ok? E esse aqui, ó, é o andar do julgamento, das discriminações, dos complexos que são terríveis. Nós somos complexados, invejosos, achamos que os outros são melhores do que nós, queremos estar lá naquele lugar por causa disso. Já fomos negros, escravos, explorados, mandados, humilhados e muito mais. Aí agora que a gente está num certo lugar, a gente não quer mais passar por isso. Aí a gente tiraniza. Aí a gente vai, entendeu?
ser preconceituoso, vai julgar, vai fazer a mesma coisa que fizeram conosco um dia. Então, gente, resumindo, tem nada que preste aqui. Tudo dá problema. A boazinha dá problema, porque do lado da boazinha, olha aqui. Entendeu? Esse segundo é as veinhas. Entendeu? A onda é ação de despejo. Tchau, estão indo tarde. Ação de despejo para todos eles. Sabe por quê, gente? Porque tudo já foi. E nós não estamos aqui para saber se foi bom, se foi ruim, nesse mérito. Foi. Tá bom, já deu. Aqui e agora, só importa o meu agora. Então, ó, deixa tudo vazio, viu, Clipe? Todas. Isso, amor, mas todas. Todos os apartamentos vazios, independentes, amplos, com todas as possibilidades ao nosso alcance. Com tudo que eu posso ser e que eu nem imagino que eu vou dar conta de ser um dia. Porque está livre, eu não estou condicionada. Isso aqui representa condicionamento, gente. E com condicionamento, eu vou repetir. É claro. Tem que estar livre, uma folha em branco. Não condicionado, fresco. Fresco. Muito fresco. Tudo novo. Ação de despejo, tá bom? Para ficar só isso aí, ó. Sim ou não? Bola fora, gente! Não. Sim e não. Vamos dizer que sim, um pouquinho sim, mas daqui a pouco também não. Sim, no sentido de se tornar um, ok? No sentido de se tornar um. E não no sentido de se tornar eu. Porque até esse eu tem que desaparecer. É óbvio? É claro. Porque se eu, né? Aí eu já tenho preferências, já tenho opiniões, já tenho condutas, eu já me formato. Se eu tenho um eu, esse eu não é vazio, ou é? Vocês acham que é vazio? Todo eu é cheio. Por isso que eu falei, sim e não. As etapas vão nessa ordem. Primeiro, tudo que já foi eu deixo ir. Então, ação de despejo para todo o passado. Aí, pelo menos, acontece uma unidade aqui, ok? Não tem mais uma criança carente, não tem mais uma mulher rabugenta, não tem mais uma boazinha, não tem mais uma mazinha. Pelo menos, esse tanto de fragmento desapareceu, que é o que o Jung falou. Então, nosso caminho primeiro é encontrar a individuação, é se tornar um, e não esse conjunto. Uma hora eu quero uma coisa, outra hora eu quero outra coisa. Primeiro a gente se torna essa individuação. Quando a gente se torna a individuação, acabou? Não, ainda tem um movimento, ainda tem que, vamos andar mais um pouquinho, não acabou ainda. Aí até acontecer a completa dissolução do eu. Aí não existe mais diferença entre mim, a natureza, o céu, a pedra, os pássaros, os muçulmanos. Qual que é lá a nação que está jogando bomba lá na Síria? Como é que é o nome lá daquela instituição? A nova instituição que eles querem constituir? Isso, não tem, meu amor. Porque enquanto a gente está olhando, a gente está a favor de uns e contra outros, não estamos? Estamos ou não estamos, gente? Tomando partido. Isso é certo e isso é errado. A gente está assim. Quando a gente se torna um, acabou a diferença. Não existe mais maldade nem bondade. É uma coisa só. Ok? Ficou claro?
Claro, mas é um passo. A gente acha difícil porque a nossa mente é que está no comando. Não é com a mente que é condicionada, não é com a mente. É com essa capacidade de estar nesse agora, muito presente, com isso muito vivo. Por que eu estou triste? Não tem razão nenhuma, gente. Está tudo bem, está tudo acontecendo. Não, chega, não tem nada a ver. Isso aqui é viagem. Acabou a tristeza ali, você corta na hora. Isso aqui já é um aviso para terminar? Ok. Já vamos aqui, então? Ficamos, então, por aqui, gente. Gratidão, tá? A todos vocês, foi um prazer falar sobre esse tema. Muito obrigada.